Bom, continuando a nossa atividade, né? Nós vamos agora para a página 16, onde nós temos a nossa exercício, nossa atividade para a gente responder. Número 3. Leia a história e depois responda a questão. O ser humano, em diferentes períodos da história, utilizou vários agrupamentos para contar e registrar as quantidades de objetos, animais, entre outros elementos. Hoje, muitas pessoas contam utilizando agrupamentos de 10 e registram as quantidades usando os algarismos. Este sistema de numeração é chamado de sistema de numeração decimal. Em sua opinião, por que muitas pessoas decidiram fazer agrupamentos de 10 para contar? Converse com os colegas e o professor. Então, como a gente vem estudando lá na outra página anterior, né? E nós podemos ver aqui na imagem as mãos, né? Os dedos, né? De cada mão tem 5, certo? Eles somados juntos formam 10, né? Então, nós vimos lá atrás que o ser humano, ele começou a usar os dedos para fazer a contagem de agrupamentos de 10, certo? Então, por que essas pessoas decidiram fazer agrupamentos de 10 para contar? Porque provavelmente, né, isso corresponde aos 10 dedos das mãos, certo? Então, eles acharam melhor, né, fazer esse agrupamento de 10 porque correspondia aos 10 dedos da mão, que era a forma que eles encontraram para fazer a contagem de objetos, animais, entre outros elementos. Número 4. No material dourado, podemos agrupar 10 cubinhos e trocá-los por uma barra. Então, o sistema de numeração decimal é isso. Nós fazemos trocas, certo? No material dourado, nós começamos pelos cubinhos, né? Quando nós formamos 10 cubinhos, nós trocamos por uma barra, né? E essa barra, ela é igual a uma dezena, porque ela tem 10 cubinhos, certo? Então, aqui, ó, nós temos 10 cubinhos, né? Se a gente for contar, a gente tem 10 cubinhos. E esses 10 cubinhos, eles formaram uma barra. Então, uma barra, você vai ver que ela contém 10 cubinhos. Nós fizemos uma troca, então, né? Ao invés de ficar usando aquele tanto de cubinhos, usamos a barrinha, né? Que está agrupada, né? Então, 10 unidades é o mesmo que uma dezena. Agora, complete, né? Nós temos aqui, ó, um quadradinho com 10 cubinhos, né? Se nós formos contar, aqui tem 10 cubinhos. Só que fora desse quadrado sobrou alguns cubinhos, né? Fizemos o agrupamento de 10 e sobraram alguns cubinhos. Vamos ver quantos cubinhos que sobrou? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, sobrou 5 cubinhos, né? Então, a pergunta vem: um grupo de 10 cubinhos e quantos cubinhos que ficou de fora? 5, né? Ou podemos falar também assim, ao invés de falar um grupo de 10 cubinhos, podemos chamar esses cubinhos de unidades. 10 unidades mais 5 unidades, certo? O próximo aqui é o quê? Uma barra. Fizemos a troca desses 10 cubinhos que nós circulamos eles por uma barra, certo? E aí sobrou os mesmos cubinhos, 3, 4, 5, certo? 5 cubinhos tem aqui. Então, como que a gente chama? Então, a gente chama de uma barra e 5 cubinhos, ou uma dezena e 5 unidades. Então, vocês viram que tem duas formas de falar, né? Geralmente, nós vamos sempre usar dezena e unidades, ao invés de barra e cubinhos, certo?
A próxima página 17, nós vamos continuar os exercícios. É o exercício de número 5. Então, aqui nós temos, observe abaixo os cubinhos do material dourado, né? Aqui nós temos vários cubinhos e vamos fazer o agrupamento deles, certo? A letra A pede o seguinte: conte os cubinhos e contorne-os formando grupos de 10 cubinhos. Então, nós podemos contar 10 cubinhos e circular, certo? Aqui no primeiro, circulamos 10 cubinhos. E contamos mais 10 e circulamos também. Sobrou quanto? 2, 3, 4, 5. Sobrou 5 cubinhos. Então, nós fizemos o quê? 2 grupos de 10 e sobraram 5 cubinhos, né? Letra B. Agora, de acordo com o número de cubinhos, complete o quadro abaixo e preencha as lacunas. Então, nós temos aqui dezena e unidade, as casinhas, né? Casinha da unidade e da dezena, certo? Então, nós sempre começamos a preencher as casinhas pela unidade. Quem é a unidade aqui? São os cubinhos que restaram, né? Eles não formam a dezena porque não tem 10. Eles sobraram só 5. Então, nós colocamos aqui 5 na casa da unidade. E na dezena, o que vamos colocar? Nós vamos colocar a quantidade de grupos, né? Nós formamos quantos grupos de 10? 2, né? Dois balãozinhos com 10 cubinhos. Então, nós formamos 2 dezenas, né? Então, vamos colocar o 2 aqui no lugar da dezena, certo? Então, ficou o quê? Como que a gente vai ler? Lemos 25. Aqui tá escrito 25. Ou 2 dezenas mais 5 unidades, que é igual a 25. Número 6. Conte as carteiras ao lado e contorne-as formando grupos de 10 carteiras. Depois responda as questões. Então, novamente, nós vamos lá fazer grupos de 10. Aqui nós temos bastante carteiras. Então, aqui nós contornamos já um grupo de 10 carteiras, mais outro grupo de 10 carteiras, mais outro grupo de 10 carteiras. Deu quantos grupos? 3, né? 1, 2, 3. 3 quadrados com 10 carteiras cada um. Sobrou quantas carteiras? 2. Então, letra A. Há quantos grupos de 10 carteiras? 3. E quantas sobraram? 2. Letra B. Letra B. Há quantas dezenas de 3 carteiras, né? Quantas dezenas? 1 dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, né? Aqui tem 10 em cada grupo desse, formou 10, certo? Então, é 3 dezenas, né? Então, são 3 dezenas na letra B. E sobraram quantas unidades? 2, né? Sobrou só 2 carteiras, é 2 unidades. Só forma dezena quando nós temos 10, certo? Letra C. Letra C. Quantas carteiras há no total? Então, se nós temos aqui, né, um grupo de 10 mais outro grupo de 10 formou quanto? 10 mais 10, 20. Mais outro grupo de 10, 20, 30, certo? Sobrou 2, 32. Então, nós temos 32 carteiras. Número 7. Ítalo usou elásticos para agrupar seus palitos de sorvete em grupos de 10. Observe. Então, aqui são palitos e ele agrupou tudinho, né, em grupo de 10. Aí vem a perguntinha: quantos palitos de sorvete há sobre a mesa? Aqui nós podemos observar que nós temos quantos grupos de 10? 1,
2, 3, 4, 5, né? A pergunta tá dizendo que ele agrupou os palitos em grupo de 10. Então, todos esses palitos aqui tem 10, né? São grupinhos de 10. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 grupinhos de 10, né? 2, 3, 4, 5, né? 5 grupinhos de 10 palitos, certo? Então, sobrou quantos palitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou 6 palitos. Então, ao todo, ele tem o quê? 56 palitos, né? 5 grupos de 10 é quanto? 50, não é? Sobrou 6 palitos, 50 mais 6, 56.